Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. E hoje o assunto principal é a alimentação. Então vocês já viram, eu fiz um vídeo inicial, introdutório sobre esse assunto, né? Apesar de não ser a minha área principal de atuação, eu tenho estudado nutrologia e tô entendendo como a alimentação é fundamental nas nossas vidas, né? Eu sempre soube disso, é um conhecimento, um senso meio comum isso, mas muitas vezes a gente não para pensar o quanto a gente pode estar ajudando a nossa saúde, nos alimentando bem, e também o contrário é verdadeiro, né? Prejudicando a saúde se a gente não come direitinho. Então hoje, para continuar, para dar andamento nesse assunto alimentação, eu resolvi vir falar com vocês sobre carboidratos. Bom, hoje em dia é muita moda esse negócio de não comer carboidrato ou comer pouco carboidrato. Então muito se fala em low carb, no carb, enfim. Mas eu percebo que muita gente não tem nem ideia, nem noção do que está falando, tá? O que seria um carboidrato, né? Ele serve para alguma coisa? Eu posso ficar sem carboidrato? Como eu faço uma dieta sem carboidrato? Geralmente esse intuito de reduzir o carboidrato é visando um emagrecimento, né? Um corpo mais legal. E realmente a gente tem que tomar cuidado sim nas escolhas de carboidratos da nossa alimentação. Mas gente, não tem como você tirar o carboidrato da sua alimentação, tá? Ele é fundamental. O carboidrato, ele tem uma função principal de produzir e armazenar energia. Então, se a gente não consumir carboidrato, a gente fica sem energia, fica praticamente impossível de você fazer as suas atividades, de você exercitar o seu corpo, de você trabalhar com o seu corpo, de você pensar, raciocinar, do seu cérebro funcionar. Então, a gente precisa dessa energia que vem do carboidrato. Os carboidratos são a principal fonte de alimentação, é muito vasto o grupo dos carboidratos, né? São macromoléculas que têm essa função principal de produzir energia. A gente divide os alimentos em 3 macromoléculas principais, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. E dessas, o carboidrato é o que deve corresponder ao maior número de calorias ingeridas, a porção maior que a gente deve ingerir ao longo do dia e ao longo de uma vida, tá? O que vem acontecendo é que muita gente se utiliza no carboidrato ruim, um carboidrato de uma qualidade inferior, ou então exagera na quantidade de carboidrato e deixa de consumir os outros grupos alimentares, que também é importante. O fundamental é achar um equilíbrio entre as porções de carboidratos, lipídios e proteínas que a gente consome ao longo do dia. E também inserir os micronutrientes, que a gente pode vir falar num outro momento, como as vitaminas e os minerais, tá? Então sim, você tem que consumir carboidratos, mas sim, você deve se atentar ao tipo de carboidrato que você está consumindo e também ao tamanho da porção de carboidrato que você ingere, tá? Então, quais são os carboidratos? Gente, muita coisa é carboidrato, tá? Pães, massa, arroz, raízes, frutas. O grupo dos carboidratos é muito vasto, muito amplo. E aí cabe a gente fazer escolhas bacanas. Então, entre você comer um monte de pão industrializado, alimentos ultraprocessados como macarrão instantâneo ou carboidratos com um valor nutritivo baixo, como por exemplo farinha branca, arroz branco, que isso seja a base da sua alimentação, não vai ser saudável. Agora, você se alimentar de carboidratos com valores nutritivos interessantes, como as raízes, a mandioca, a batata doce, os grãos integrais, então farinhas integrais, macarrão integral, as frutas, os legumes. Então, você usar carboidratos com valores nutritivos e com valores funcionais vai ser muito mais rico, tá? E importante também é se valer de porções adequadas. Então, praticamente todas as refeições que a gente faz ao longo do dia deve ter uma fonte de carboidrato, mas a gente não pode comer assim uma quantidade muito grande. Então, vai comer um pão no café da manhã, você vai comer uma fatia de pão, preferência que você mesma fez, ou um pedaço de um pão francês que você comprou na padaria, ok, você não vai comer 3, 4, 5. Você não vai comer só isso, você vai juntar com esse carboidrato uma proteína, uma fonte de gordura e por aí vai, né? Então, o importante é ter o equilíbrio. Mas não dá para ficar sem carboidrato. A gente tem que consumir. Existem sim dietas exclusivamente proteicas, né, que
entraram muito em moda alguns anos atrás, mas o que a gente vê é que ao longo prazo não é bacana, não é saudável para o seu organismo. Então, você está buscando uma perda de peso, você está buscando algum tratamento e você reduz a quantidade de carboidrato por um período, pode ser feito, mas você eliminar o carboidrato da sua vida não tem como. É muito importante você consumir o carboidrato também. Certo? Acho que se deixar eu fico falando horas sobre esse assunto, mas a ideia é que seja um vídeo rapidinho, tá? Eu vou também tentar trazer vídeos com dicas de alimentos que a gente possa produzir em casa, lanchinhos, comida, que tenha carboidratos com valores nutritivos interessantes e que são melhores e mais saudáveis de você consumir ao longo do dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo falar ainda sobre os outros grupos alimentares, então dá muito joinha aqui para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, para eu trazer mais aqui no canal, e compartilha bem o vídeo. E não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, tá bom? Um beijo!